Bom, pessoal, o principal objetivo dessa apresentação é contextualizá-lo sobre a tecnologia de visão computacional e essa revolução que vem acontecendo junto ao mercado, porque a visão computacional é uma divisão da inteligência artificial que permite fazer as máquinas enxergarem. Me apresentando, não tenho o menor objetivo de uma autoedificação, não sou melhor que ninguém, mas estou no mercado de inovação e tecnologia desde os 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, e sempre tive como pivô, como foco principal a inovação. Mesmo em 1980, eu tinha o foco em inovação, processamento de imagem, antes mesmo do surgimento dos PCs 16-bit Windows. E trilhando essa jornada, conquistei alguns títulos como responsável pela Global Innovator OpenSUSE, Global Innovator Intel e outros títulos. Isso não me faz melhor que ninguém, entretanto, eu tenho uma bagagem de erros e acertos. Então, nessa apresentação, além das novidades, eu tento compartilhar minimamente aí o meu ponto de vista sobre todas as tecnologias emergentes no setor de visão computacional. Bom, a visão computacional é uma divisão da ciência que permite fazer as máquinas enxergarem, tanto num vídeo ao vivo quanto numa imagem, tá? No passado, isso era uma tarefa muito árdua, muito difícil, porque principalmente no contexto de custo computacional. Hoje, com a evolução do hardware e do software, eu jamais imaginaria ter um poder de processamento gigantesco como o i7 e 9 de última geração, tá? E com a evolução do software também ficou tudo mais simples. Hoje não faz sentido ninguém ter que escrever uma função de seno, cosseno, arco tangente, tangente hiperbólica, sigmoide. Então, acho que os frameworks ele abstraiu muito essa tarefa complexa matematicamente. Então, eu sempre digo que o período de feitiçaria para fazer as coisas funcionarem acabaram, tá? Então, hoje nós temos muita facilidade, a visão computacional está ao alcance de todos, tá? A visão computacional, ela anteriormente exigia aplicar fortes conceitos e fundamentos matemáticos. Hoje não. Hoje nós temos muitas ferramentas que permitem aplicarmos isso de maneira muito fácil e pragmática. Vale a pena mencionar que possuímos diversos deuses, falsos deuses na internet. As pessoas copiam e colam código e acham o máximo. Hoje já temos inteligência artificial que escreve um código sozinho, tá? Já existe um projeto no GitHub que é uma espécie de ele auxilia o desenvolvimento de código na internet, tá? Ele desenvolve, ele é como um auxiliar, é uma IA que serve como assistente de programação, tanto para programadores iniciantes como para programadores também veteranos, mas que precisam economizar tempo, tá? Então a inteligência artificial no setor de desenvolvimento vem crescendo muito. Mas como o foco é visão computacional, nós não podemos deixar de mencionarmos o principal protagonista nesse setor, que é as redes neurais convolucionais. As redes neurais convolucionais, ela tem como principal propósito reconhecer objetos, tá? Ou qualquer outra forma de um animal, um objeto, ou qualquer outra forma pré-treinada. As redes neurais convolucionais, quando falamos de detecção de objetos, ela passa por algumas fases. Entender o que tem na imagem, a localização, o que tem na imagem, aonde está o determinado objeto na imagem e qual as arestas, quais os limites dessa imagem, tá? Então, uma rede neural convolucional é um aprendizado profundo de máquina que acaba capturando uma imagem como entrada, ela usa uma imagem como entrada e atribui as importâncias e os pesos em diversos aspectos dentro da imagem, sendo capaz de diferenciar um objeto do outro. Tá? Então, quando nós falamos de visão computacional, mais precisamente falando sobre
detecção de objetos com redes neurais convolucionais, precisamos entender quais problemas estamos resolvendo, qual foi o problema proposto, qual problema estamos resolvendo. Nós resolvemos praticamente alguns problemas. O primeiro problema de classificação. O problema de classificação nos remete à ideia de entender quais objetos estão na imagem. No exemplo hipotético, nós temos um gatinho na imagem. Então, o problema de classificação nos limita ao problema de identificarmos o que tem na imagem. Um cachorro, um gato, um avião, um carro. Tá? Somente após superarmos o problema de classificação que nós conseguiremos ir para o segundo nível de problema, que é de localização. Após a classificação, nós podemos sermos enviados a resolvermos o problema de localização de imagem, que tem como principal objetivo identificar o ponto inicial, x e y, a largura e a altura. E somente após a resolução desse problema é que nós podemos resolver o problema de segmentação semântica, que não se preocupa com a classificação ou com a ocorrência do objeto em si, da localização do objeto em si. Ele se preocupa com quais pixels pertencem a uma determinada instância de objeto, a uma determinada classe de objetos. Então, eu tenho aqui o solo, o gatinho, o fundo, o cenário, o horizonte e o céu. Tá? Então, o problema de segmentação semântica, ele se preocupa única e exclusivamente em localizar as arestas, agrupando os pixels que pertencem àquele determinada classe de objeto. Tá? A partir do momento que eu identifiquei o objeto, que eu tenho um problema que eu resolvo o problema de detecção, eu posso calcular após a detecção do objeto, que seria o quê? A localização em x, y, largura e altura, eu tenho a segmentação de distâncias. Então, a segmentação de distância se limita a agrupar os pixels agrupados a um determinado grupo de distâncias. Então, eu tenho vários cachorros e gatos. Tá? Então, nós temos a segmentação de instâncias que se preocupa a tornar singular as instâncias. Eu tenho instâncias de objetos as instâncias de cachorro e de gatos. E quando nós falamos das tecnologias que proporcionam esses tipos de resolver esses tipos de problemas, nós temos diversas tecnologias, diversos frameworks. Nós temos o TensorFlow, o Torque, CAFNet, CNTK e YOLO. E o YOLO, frente aos outros métodos, ele está no seu estado da arte, tá? Ele é uma tecnologia mais performática em diversos aspectos. Existem tecnologias que têm a mesma acurácia que ele, mas ele tem uma performance muito superior frente aos seus concorrentes, tá? E ele é conhecido como YOLO porque é uma tecnologia que tem como racional você fazer uma única passagem na rede, tá? Então, você faz uma única passagem e identifica qual é o objeto treinado previamente. Aqui é um exemplo da evolução da tecnologia YOLO. Antes, dependendo da estampa, um veículo poderia atropelar um ser humano se fosse baseado apenas em visão computacional, só que os veículos também têm outros tipos de sensores. Aí na YOLO versão 3, esse problema já foi, conforme foi avançando, esse problema foi minimizando, mas mesmo assim não o suficiente para dar total segurança desse tipo de anomalia da estampa conseguir confundir a rede neural convolucional. E no YOLO versão V4 você vê que esse tipo de problema foi totalmente superado, tá? O YOLO versão V4 ele apresenta assim, uma performance muito grande em termos de velocidade, comparado a qualquer concorrente, ele foi praticamente 2 vezes mais rápido. Então, isso é um outro ponto muito relevante também. Eu, de propósito, falei que o YOLO encontra-se no estado da arte, que é a tecnologia mais performática, mas foi proposital. Em maio, foi lançado um paper de uma rede neural convolucional
que trabalha, que acabou superando a tecnologia YOLO, que é que é denominada YOLO R. Tá? Eu acho que o grande diferencial é que ela é uma rede unificada implícita e ela proporciona um novo conceito mercadológico, que é segmentação panóptica. Primeiro, falando sobre a rede neural unificada implícita, a rede neural explícita, ela é muito utilizada em redes neurais convolucionais e ela, no exemplo hipotético, eu consigo localizar os objetos de maneira... Eu até consigo encontrar mais detalhes, mas a rede neural convolucional, ela não faz isso com muita precisão. Então, imagina o seguinte, se eu tenho um computador e eu quero praticamente localizar o botão Power, identificar se ele está desligado ou não, numa rede neural convencional, eu até consigo fazer isso de maneira fracionada, mas eu vou ter alguma perda, ou de desempenho ou de acurácia. A rede neural implícita, ela faz isso de maneira involuntária. Eu consigo muito facilmente identificar um desktop, localizar o botão Power, ver se ele está ligado ou desligado. Eu consigo obter mais detalhes sobre esse objeto que foi reconhecido. O outro ponto importante que é chamado de uma rede unificada. Por quê? Porque ela não utiliza apenas a imagem como base. Eu posso utilizar textos e sons para fazer a predição o modelo. Ele toma como base não tendo como entrada apenas uma imagem, ou apenas o som, ou apenas o texto. Eu posso ter vários tipos de entrada dentro dessa rede, tá? Então, novamente, o conhecimento implícito, ele refere-se a um aprendizado involuntário, tá? Isso é muito legal. Um outro ponto importante é a segmentação panóptica, que permite eu fazer a identificação não só da instância, e eu tornar singular cada instância. Então, se eu tenho dois seres humanos, eu consigo fazer a segmentação panóptica, localizar os limites dos pixels de cada um dos seus humanos, de maneira... Eu crio a singularidade. Eu consigo identificar muito bem os pixels voltados ao humano 1 e o humano 2. E um exemplo que podemos analisarmos de segmentação panóptica, utilizando a tecnologia YOLO-R, um exemplo hipotético, conseguimos trocar as propagandas das placas no jogo de futebol em tempo real, dependendo do destino da sua transmissão. Então, uma vez que eu identifico cada um dos jogadores com segmentação panóptica, eu, através dos seus contornos, eu sei onde está a placa e troco em tempo real o marketing, a propaganda das placas, dependendo da origem, do destino da transmissão. Quando nós falamos de visão computacional, não podemos esquecer sobre a customização desse software para o hardware. Isso é uma tarefa muito árdua. Para entendermos sobre essa customização, existem processadores que têm aceleradores que tornam muito mais performático o desempenho da execução, o desempenho da visão computacional, ou o desempenho do processamento da imagem em tempo real. Isso são primitivas do processador, que é a VX1, a VX2, SSI 4.1, 4.2. Existem várias primitivas que tornam isso muito mais rápido. Então, para vocês entenderem, a compressão e a descompressão de uma imagem, ela pode acontecer de maneira muito mais rápida se eu fizer isso utilizando primitivas de processadores. Mas o que nós precisamos entender é que alguns processadores processam de maneiras mais rápidas que outros. O i3 é muito mais lento que um i9. O i3 de primeira geração é muito mais lento que um i9 de 11ª, 12ª geração. E para que isso aconteça, o software tem que ser compilado especificamente para o processador. Isso é uma tarefa muito árdua. Hoje, existem tecnologias como o OpenVINO e a biblioteca OpenCV com o OpenVINO, que faz isso de maneira transparente, assim, não precisando ter profundos conhecimentos de arquitetura de hardware para desenvolvermos tudo isso. E com isso, nós conseguimos ter ganhos performáticos em computadores o i5 de 6ª geração, nós já conseguimos fazer inferência matemática num tempo aceitável. E uma outra grande evolução é as nuvens começarem a se preocupar com a computação na borda.
Então, a computação híbrida, num contexto de nuvem e borda, ela vai começar a ser muito mais execuível. Por quê? Eu tenho que fazer um OCR em nuvem. Poxa, na borda eu posso verificar se o campo CPF e se a assinatura foi preenchida antes de consumir internet e consumir processamento em nuvem em tempo real. Então, além de eu estar economizando banda, eu estou economizando também computação em nuvem e fazendo um pré-processamento na borda. E ressalto também que existem alguns hardwares que permitem muito facilmente o processamento de computadores mais antigos que sexta geração. Então, existem pendrives da Intel, da Google, o Coral, o Movidius, onde eu posso inserir esse pendrive em máquinas antigas e conseguir processar visão computacional, inteligência artificial com visão computacional em computadores mais antigos. Claro que se for USB 2.0, eu vou ter um gargalo aí de bus, mas mesmo assim ainda torna possível e viável o processamento. Às vezes, se eu for processar em 800 milissegundos ou 1 segundo, isso não é relevante ao negócio. Qual a diferença é processar em 70 microsegundos, 100 milissegundos ou 1 segundo, se o documento está assinado ou não? Isso não é relevante ao negócio. E vale a pena mencionar que o Movidius e outras tecnologias portáteis, o chip ele é muito pequeno, ao ponto dele estar sendo já está sendo disponibilizado em celulares e algumas câmeras. Então, o que acontece? Quando nós olhamos agora, já foi lançado no começo desse ano, essas câmeras que ela tem um grande... Essas câmeras aqui, ela já vem com Movidius, ela é uma câmera embarcada, onde ela já tem poder computacional, ela já tem todo o seu designer de hardware preparado para processar a visão computacional. Então, ela é uma câmera fantástica, ela é um hardware aberto, foi desenvolvido pela comunidade OpenCV, e isso é um divisor de águas. Então, para vocês terem uma noção, como eu mostrei aqui no vídeo, olha o tamanho dela, ela tem uma câmera tridimensional, eu posso comprar só com a câmera RGB 2D e com a câmera de profundidade. É um hardware aberto, e o grande diferencial, ela já vem com esse pendrive, com Movidius, que permite processar inferência matemática em tempo real em vídeos 4K, de altíssima resolução. E talvez o principal diferencial é que eu tenho um consumo quase zero de CPU. Então, eu posso ligar essa câmera numa máquina antiga, um computador antigo, porque toda a carga de processamento está dentro da câmera. Então, isso é outro grande diferencial. Para vocês terem uma ideia, eu simplesmente pego um modelo pré-treinado e faço o upload, envio esse modelo para dentro da câmera, e de maneira muito mágica, a câmera já começa a identificar e envia para o sistema as coordenadas. Então, resta para o computador apenas mostrar o vídeo na tela e desenhar o retângulo das coordenadas que veio num JSON via API na câmera. Tá? Para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar o controle aqui. Para vocês terem uma ideia, eu vou avançar um pouco aqui. A evolução, a época das coisas difíceis, da feitiçaria, acabaram. Hoje, com essa câmera, existem tecnologia onde eu vou arrastando com gráficos, com diagrama de grafos, eu consigo já ir montando, eu escolho o modelo que eu quero utilizar. Se analisarmos aqui, ó, eu estou escolhendo o modelo de detecção de face, eu vou arrastando, colocando alguns parâmetros. Eu não preciso conhecer uma linha de código para que eu consiga praticamente já criar um software de inferência e detecção de pessoas, tá? Então, como vocês podem visualizar aqui, sem nenhuma linha de código, já é possível fazer um software de visão computacional em tempo real e sem precisar ter nenhum computador mágico, sem precisar ter uma supercomputação. Isso é uma coisa muito importante. Um outro exemplo bacana é que, usando essa câmera que eu mostrei anteriormente para vocês, ela desmontada, tá? Você tem o modelo OEM, ela foi desenvolvido um computador de bordo sensacional, porque além de ele pegar a geolocalização, ele usa visão computacional e ele usa até o OBD,
o OBD2, que é uma tecnologia que já estão presentes nos carros a partir de 2003, em todo o mundo, onde ele avalia todo o sistema do carro em tempo real. Então, além dele verificar a rodovia, disparar alerta sobre aproximação de veículos, pessoas com visão computacional, ele também usa inteligência artificial para falar, olha, está com algum problema o carro, para no posto nos próximos X quilômetros. Então, são funcionalidades que eu já mencionava há uns 4 anos e isso se tornou realidade, é o mais importante, com o hardware aberto. Tão importante quanto isso são as lojas de modelo. Imagine que eu comprei aquela câmera e eu quero fazer um determinado projeto para detectar pedestres, ciclistas, cavalos, quero fazer o CR. Então, não preciso ter o trabalho de criar o meu modelo, fazer o meu aprendizado de máquina. Já existem as lojas de modelo que do mesmo jeito que eu baixo o aplicativo, eu baixo o algoritmo, eu baixo o modelo, desculpa, o modelo de detecção de esqueleto, detecção de pedestres, de OCR e assim por diante. Então, assim, é fantástico o quanto a vida está mais fácil nesse contexto. E para vocês terem uma ideia do que é possível, eu baixando o modelo de detecção de palma da mão, eu criei um protótipo para utilizar nos terminais de consulta e nos ATMs, onde eu posso utilizar a palma da mão para manusear, sacar dinheiro ou fazer uma consulta num terminal de consulta de supermercado. E pois a Covid mostrou que quanto menos o contato físico eu colocar em objetos públicos, em terminais de consulta, menor o meu risco de transmissão de Covid. Então, aí, isso é um exemplo provocativo do como está fácil criar tecnologias hoje com visão computacional e sem precisar ser Galileu, Einstein, Newton. Tá? Um outro exemplo muito bacana foi que essas novas câmeras com inteligência já embarcada, com a capacidade de processar inferência matemática em tempo real. Aqui é um exemplo onde eu estou utilizando o poder do 2D e 3D em tempo real. Utilizando a tecnologia 2D, eu estou fazendo a inferência matemática com redes neurais convolucionais e detectando que tem um corpo. Três objetos, três humanos. E a partir dessas 3 coordenadas, eu calculo o distanciamento social em tempo real. Então, eu estou tendo um processamento 2D e 3D em tempo real. Então, nós estamos abrindo um novo leque de oportunidades. Tecnologias nós possuímos mais que o suficiente. Resta apenas a nossa imaginação de como aplicar toda essa tecnologia. Tá? Ela está todas acessíveis e todas de domínio público, tudo open source. Entretanto, cada vez mais vem surgindo uma gama muito alta de hardware, e o grande desafio agora do mercado é conseguir processarmos tudo isso com retrocompatibilidade e interoperabilidade. Se eu escrevo um software para uma CPU, muito dificilmente ela rodaria numa GPU, num acelerador FPGA ou numa VPU. Então, esse é o grande contexto, eu criar uma compatibilidade entre todo esse ecossistema. Porque se eu não fizer isso, nós estaremos cometendo o mesmo erro da época do mainframe em COBOL. Um software escrito para o mainframe em COBOL, ele com muito esforço, ou talvez após 30 anos ou mais, que surgiu tecnologias para conseguir ser portável. Mas essa portabilidade ela é uma conversão de código. Eu não consigo hoje portar o legado do mainframe para a plataforma baixa. Então, para que isso não ocorra, existem algumas iniciativas de mercado. A primeira grande iniciativa é o One API, criada pela Intel como a OpenCV, mas ela é 100% open source, de código aberto. Além de uma grande... Por que ela é uma grande revolução do mercado? Porque o seu grande propósito é que você escreva um único código, independente se é uma GPU NVIDIA, GPU Intel, se é um acelerador FPGA, um acelerador de inferência matemática como
o Movidius, não interessa qual é o hardware destino. Um ponto importante, não estou aqui para me auto-edificar, e sim edificar o brasileiro. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro certificado One API no mundo. Não é eu, Alessandro de Faria, o Cabelo. Um brasileiro foi o primeiro certificado mundialmente o One API. E meu principal papel aqui no Brasil é propagar essa tecnologia, tornar isso acessível a todos. E o meu grande papel como Global Innovator Intel One API é propagar e tornar essa tecnologia ao alcance de todos os brasileiros, tá? Mas um brasileiro foi o primeiro, isso eu acho que eu tenho muito orgulho em mencionar isso. E uma outra coisa que vai revolucionar o mercado é que até então nós possuímos placas de vídeo a discreta e a placa de vídeo com menor poder computacional. Geralmente, quando nós compramos um computador, nós teríamos uma placa de vídeo AMD ou NVIDIA para games e uma mais modesta para uso convencional. Esse mercado a Intel vai mudar um pouco esse mercado, porque ela vai começar a lançar placas de vídeos mais parrudas, ao ponto de eu conseguir também utilizá-las para games e, mais importante para tudo isso, para inteligência artificial. Com isso, eu vou conseguir ter mais desempenho na borda e conseguir dar mais poder computacional, mesmo com aquelas GPUs que não serviam para nada até o presente momento. Então, nós teremos 2 gerações aí de placas dedicadas da Intel, uma mais com poder computacional já o suficiente para fazer inferência matemática em tempo real, e já o modelo 2 que vai bater de frente com os modelos próximo da RTX 3070. Tá? Então, estou colocando isso para ver que existirão outras alternativas no mercado, e já para soluções mais parrudas, com placas de vídeos profissionais, nós estamos na nuvem da Amazon, eu acredito que muito brevemente em todas as clouds, o processador Habana. O Habana vai bater de frente com a supercomputação da NVIDIA, com o mesmo poder, com um poder computacional similar, porque em tecnologia é aquela briga de gato e rato. Um sempre um melhora, aí o concorrente melhora novamente, então sempre, mas são desempenhos similares, mas com um grande diferencial de custo, de mais de 20%, em torno de 30% mais barato. Então, você ter uma tecnologia tão rápida quanto com um poder computacional 30% mais barato, isso também torna ser uma inovação. E isso é bom, porque a concorrência faz com que nós, quem é beneficiado somos nós, que acaba tendo uma concorrência de preço no mercado dessa supercomputação. Uma outra tecnologia de código aberto, Zeluda, que ele é por que Zeluda? ZL vem de zero level, nível 0 de API. Então, o nível 0 de API de GPU foi um framework escrito, foi uma biblioteca escrita pela Intel, está presente dentro da One API. Ela permite você fazer acesso à GPU nível 0, em baixíssimo nível em termos de software, tá? Mas isso proporcionou desenvolvimento de projeto que permite abstrair 100% o CUDA. Então, se eu escrevo um software em C em CUDA, eu posso tirar o software CUDA, a biblioteca CUDA, coloco Zeluda e eu consigo rodar software escrito em CUDA num PC que não tem a placa NVIDIA rodando na GPU da Intel, numa GPU x86. Então, isso é uma coisa revolucionária também. Porque às vezes eu tenho um legado da NVIDIA muito bacana. Existem muitos softwares escritos para API CUDA. E o que acontece? Eu posso aproveitar todo esse legado CUDA da NVIDIA utilizando esse Zeluda, que ele vai abstrair a biblioteca CUDA, e usando apenas a GPU convencional, posso rodar alguns. Claro que vai ficar mais lento, porque as GPUs convencionais é muito mais lenta comparado a qualquer GPU NVIDIA. Mas a camada de abstração é outra grande inovação.
Já o AnyPI, ele converte o código CUDA em C para código x86. Então, os conceitos, embora o resultado final é o mesmo, eu pego um software CUDA e rodo numa GPU da Intel ou da AMD, ou num FPGA, o objetivo como isso acontece por trás são conceitos tecnicamente diferentes. Um abstrai 100% a tecnologia, você não precisa refazer nada. O outro converte o código, você tem que fazer uma recompilação. Então, dependendo do ecossistema, tá? Você vai para uma tecnologia ou para outra. Não estou aqui só para falar de um fornecedor específico, Intel ou outros. O objetivo dessa palestra é passar todas as novidades no contexto de visão computacional e é impossível não falar da NVIDIA. Ela é imbatível no contexto de performance e uma das coisas que me deixa muito animado são os produtos que a NVIDIA vem criando, como está sendo reproduzido nesse vídeo, como o NVIDIA Tal, que ele abstrai muito, de maneira genial, a parte de aplicações de inteligência artificial com visão computacional. Apenas com cliques e arrastando botões, uma interface totalmente operável por pessoas que não têm conhecimento de desenvolvimento, você consegue criar aplicações para fábricas, para multidões, para câmaras públicas. E isso é uma coisa muito bacana, porque de que adianta tecnologias fantásticas, sendo que precisa ter profundos conhecimentos e você tem que... Acho que a evolução do ser humano, ela só consegue se as coisas ficarem mais produtivas. Nós temos que ter ganhos de produtividade. Também não desprezando os conceitos por trás dos botões, tá? Mas eu acho que para fazer aplicações convencionais é muito bacana termos ganhos de produtividade. Bom, então esse é o NVIDIA Tal, um dos grandes produtos. Também tem o NVIDIA, tem uma plataforma da NVIDIA específica para trabalhar com visão computacional e internet das coisas, tá? Você conecta 5G, IoT, existem diversas plataformas da NVIDIA que permite fazer toda essa integração IoT, internet das coisas e visão computacional em tempo real. Eu posso medir a temperatura de um determinado usuário, ver se o usuário está com máscara ou não, medir a temperatura ambiente, é muita coisa interconectada. Não é cidade inteligente, casa inteligente, é mundo inteligente. E quando nós falamos de visão computacional, nós não podemos esquecer sobre o dataset e o treinamento de modelos. Isso é um grande obstáculo, é um trabalho muito árduo, é manual, porém vem surgindo tecnologias que vai tornar tudo isso muito fácil. Você vai poder gerar, através das soluções, é o Super Annotate, onde você vai poder gerar seus próprios dataset para treinamento dos seus modelos, tá? Então, uma empresa, uma startup, um empreendedor vai poder construir seus próprios modelos para visão computacional e permitir que câmeras detectem objeto ou que vocês queiram identificar através do aprendizado de máquina. E o software é muito bacana, porque ele tem uma inteligência quando você cria os vetores para classificar as instâncias das imagens, muito bacana. Ele é muito inteligente, ele usa visão computacional para facilitar a criação dos vetores e a limitação das imagens. É muito similar ao efeito de segmentação semântica ou segmentação panóptica. E o grande ponto é o ganho os ganhos de produtividade. E quando como vocês podem ver no vídeo, você consegue acertar muito rápido a limitação dos objetos. Então, acho que cada vez mais nós estamos numa área muito evolutiva para classificação e criação e edição dos datasets para treinos de modelos. O Super Annotate é uma iniciativa, uma primeira grande iniciativa. Ela surgiu junto com essa câmera. Ela está quando você adquire uma câmera dessa, você já ganha a licença para utilizar esse tipo de ferramenta em nuvem. Eu acho muito bacana.
E paralelo a isso, existem tecnologia open source, a CVAT do OpenCV, ela é de código aberto, e também uma outra alternativa para anotação é o VOT, que é uma tecnologia, é um software desenvolvido pela Microsoft. Quando nós falamos também de IA na borda, não podemos esquecer de uma tecnologia muito bacana que vem crescendo de maneira silenciosa, que é o MediaPipe. Ele é uma tecnologia feita com TensorFlow, TensorFlow Lite, WebAssembler. Ela proporcionou muito poder computacional na borda. Para vocês terem uma ideia, esse vídeo que vocês estão visualizando, ele processa isso no browser. Então, um browser conseguir processar isso é genial, é quase que inacreditável. Há 10 anos eu jamais acharia possível o browser processar isso com tamanho e desempenho. E com isso, eu processo qualquer tipo de diferença. No caso aí, detecção de esqueleto, onde eu estou ligando e desligando o áudio, ligando e desligando a câmera, e ligando e desligando o microfone. Então, por aí basta a imaginação. Existem aplicabilidades enormes quando nós utilizamos o MediaPipe. Ele tem diversos módulos. Eu posso detectar, fazer detecção de todos os pontos da face, detectar com uma precisão fantástica a distância da face com o celular, de uma maneira incrível, por não possuir um sensor 3D. O iPhone de última geração e os celulares mais bacanas, eles têm muito mais capacidade pelo sensor de profundidade, com um sensor 3D, e isso não era possível, mas com o MediaPipe agora já é possível. E o que vem acontecendo ainda esse ano, além de tudo isso que eu mostrei para vocês? Câmeras 3D que vão processar biometria internamente, isso é muito bacana, tá? Então, vou avançar aqui porque o tempo está contado. Processar biometria embarcada, é uma câmera 3D que já faz a biometria embarcada. Então, com isso, eu não vou consumir nada no PC e eu vou conseguir fazer controle de acesso, conseguir aplicar a biometria 3D em diversos setores, a biometria 3D com anti-spoofing sem ter que fazer nenhuma feitiçaria. Com 3 linhas de código, eu já vou trabalhar com biometria facial 3D em tempo real. Vai ser muito comum brinquedos já vir com motores de visão computacional e inteligência artificial. Ainda esse ano eu vou proporcionar, no mínimo, tutorial com todos esses brinquedos, esse com a câmera 3D, e com esses brinquedos que em tempo real a criança vai lá e consegue brincar e fazer softwares de visão computacional arrastando blocos, tá? E com interação com a Alexa, com tudo isso, é muito bacana. Um outro ponto muito importante é que o holograma também estará disponível, ainda mostrarei para vocês ainda, né, muito provavelmente no final de agosto. Já é possível a tecnologia do holograma. É uma tecnologia que usa a câmera 3D, como a câmera da Intel, e eu consigo, em tempo real, processar a imagem em 3 dimensões, igual no filme Jornada nas Estrelas. Então, eu tenho um quadro que mostra em tempo real a minha imagem em 3 dimensões. Então, se eu olho nas laterais desse objeto, desse brinquedo, eu consigo ver a imagem em 3 dimensões, porque ele captura a imagem em 100 posições diferentes e exibindo a imagem dando um efeito de holograma. Então, acho que uma coisa muito bacana é que o holograma já é uma realidade, e ainda mais para o final de agosto eu irei mostrar um tutorial de como ele trabalha, como ele funciona em tempo real, tá? E, poxa, é fantástico. E lembre-se que isso é um protótipo. Imagina quando a tecnologia se tornar mais madura, e só pelo vídeo aí dá para mostrar com bastante realidade o quanto isso é inovador e bacana, né? O futuro chegou, e sem engenharia de foguete.
Outro ponto importante que não podemos desprezar é a realidade virtual. A visão computacional está muito presente. Como que eu posso mencionar? Está muito presente como na rastreabilidade da detecção de esqueleto. Como que eu posso mencionar? Por exemplo, nesse ambiente virtual 3D, ele está rastreando as minhas mãos em tempo real e eu consigo digitar no meu teclado real dentro do mundo virtual. Para isso, o óculos em tempo real tem que rastrear a minha mão, tem que rastrear o teclado, a sua posição tridimensional, fazer a transformação relativa das coordenadas do mundo real para o mundo virtual, e na hora que eu estou digitando, o óculos 3D consegue projetar certinho a minha mão dentro do mundo real, virtual e real. Então, o casamento e a fluidez que gera isso é fantástico. E o ponto importante é o seguinte: eu posso colocar múltiplos monitores, eu posso colocar 8 monitores virtuais conectados ao meu desktop real. Então, é fantástica essa tecnologia. E eu escolho o meu ambiente, eu posso colocar um ambiente na praia, numa biblioteca, posso colocar pessoas, tirar pessoas, e o vídeo não retrata o realismo do óculos. É impressionante. Nada disso seria possível sem a visão computacional, porque ela está rastreando em tempo real. E a próxima grande novidade desses óculos aqui é a realidade misturada, tá? Que é colocar a realidade virtual e a imagem em tempo real. O outro ponto importante também é o processamento, a inferência matemática tridimensional. Eu, com uma câmera, vou conseguir muito facilmente. Pode ser com óculos como esse aqui, por exemplo, pode ser um óculos como esse aqui, que ele tem, como que eu posso dizer? Ele tem em tempo real, ele rastreia em tempo real o 2D e 3D para o mundo de realidade virtual, mas pode ser com uma câmera 3D convencional. Essa daqui é a câmera de biometria. Então, com uma câmera 3D ou com óculos de realidade virtual, eu vou poder rastrear, eu vou poder escanear um ambiente, e isso só é possível graças à inteligência artificial, porque a inteligência artificial identifica o objeto 2D e projeta isso na nuvem de ponto tridimensional. Tá ok? Então, essa tecnologia também vai ajudar muito em diversos setores, não só em carros autônomos, como como também na arquitetura e outros setores. Esse vídeo é provocativo porque em 2008 e 2009 eu já com um processador single core 200 MHz, single core 200 MHz, eu já consegui, através de utilizando computação otimizada, já era possível um drone controlar o seu voo com um sensor de altitude, porque tinha um sensor de ultrassom que controlava a altitude, ele controlava as 4 hélices para manter a sustentabilidade, e mesmo assim tinha poder computacional para acompanhar e rastrear o objeto em tempo real. Eu estou falando isso de 2008 num processador ARM single core. Imagina o que era possível na tecnologia de hoje. Bom, com isso, eu acho que deu para mostrar tudo sobre a tecnologia tecnologia a serviço da humanidade, e eu acho que é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos, e eu acho que não tem espaço para dúvidas e pergunta em tempo real. Ok? Oi, Alessandro. Opa! Bom, quem assiste Black Mirror, hoje essa palestra foi só uma continuação. Tecnologias impressionantes mesmo. Vou convidar você, Alessandro, para entrar no canal do Telegram com a gente, para que as perguntas... pessoal, como a gente está com o tempo já encerrado aqui, quem fez perguntas para o Alessandro, ele vai entrar no Telegram e vocês refaçam a pergunta direcionando o nome dele lá, por favor, que aí ele interage com vocês, tá bom?
Alessandro, muito obrigado. É impressionante aí as tecnologias, né? E imaginar que o que a gente vê no Netflix não está tão longe assim, né?